You told me hit the road, you said I gotta go. Sent you something for the souls, and I gotta let them know. Enemy coming like wolves, and I gotta stay woke. But I ain't never gotta fear, cause same power that rose lives in my soul, yeah. If you send me, then I'll run the distance. All I pray is you give me your wisdom. I'm ready to lay down my life. I know that you'll be by my side. I don't really know, but I know I gotta go. And yeah, he really rose, can't keep that on the low. Yeah, and it's gotta show, barefoot I gotta load. It's the only way to grow, but I know I'm not alone. Yeah. Draw me to yourself, I got no one else. Yeah, and that's okay, cause I'll give all my love. Yeah, and when you send me, I will go. Olá pessoal, aqui é o pastor Marcelo da Lagoinha, Boston, e eu estou aqui para abençoar a sua vida. Antes de mais nada, eu quero louvar a Deus pela sua vida e também por estar aqui com você na Mission Conference. Eu tenho certeza que você já está sendo abençoado, edificado e a sua fé está ainda mais sendo edificada no Senhor. Olha, quão glorioso é a gente se reunir para falar de missões, para orar e para também abençoar quem está fazendo missões. Olha, a minha oração é para que essa questão de missões, esse chamado de missões, possa estar ardendo no coração de cada cristão, porque não há nada mais glorioso do que a gente testemunhar do Senhor. Olha, eu escolhi um texto para compartilhar com você e a gente refletir sobre algumas verdades, sobre missões, e não há nada mais glorioso a gente como igreja entender algo muito importante na nossa caminhada, no nosso ministério, que é o nosso chamado. Você sabia que você é chamado, você foi chamado por Deus? Olha, Romanos 8, 28 diz assim, olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados de acordo com o seu propósito. Olha, entender que Ele nos ama já é bom. Entender que Ele nos chamou para fazer a sua obra é ainda mais glorioso. Então eu quero que você se alegre, que você agora se sinta encorajado, porque Ele escolheu você. Você é um escolhido de Deus. E olha, eu quero refletir com você a entender algumas verdades a respeito do seu chamado, que de alguma forma eu quero te ajudar a desenvolver esse chamado que Deus tem na sua vida. Quantas pessoas no meio das nossas igrejas a gente vê com dificuldade de entender, com dificuldade de discernir o chamado? Porque algumas acham que, olha, todos podem ser chamados, menos ela. Algumas pessoas não se acham dignas do seu chamado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que nos torna digno, o que nos faz merecedor, não vem da gente. Foi obra dele, é fruto da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua entrega na cruz. Então, olha, o que te faz digno do chamado não vem de você e não vem de mim, vem dele. E ele escolheu te chamar. Ele escolheu você. Então, olha, eu escolhi um personagem, eu tenho certeza que vai abençoar você, e eu me identifico muito com esse personagem bíblico, que é o personagem Neemias. Neemias foi um homem poderoso, um homem cheio de Deus, que fez algo incrível. E o mais interessante da vida de Neemias foi que ele foi chamado no meio de uma crise. Quando Neemias recebe a notícia que os muros de Jerusalém, que o seu povo estava sendo de alguma forma atingido, que os muros da cidade estavam no chão, aquilo comoveu de uma forma aquele homem, e ele precisou de alguma forma
dar uma resposta para aquela situação. Ele não conseguiu ficar parado. E aí você conhece a história. Se você não conhece, eu te encorajo você a ler o livro de Neemias. E ele decidiu sair da onde ele estava, parar o que ele estava fazendo. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei, era aquela pessoa que ficava ali na intimidade do rei, é aquela pessoa que servia o rei até mesmo na sua intimidade. E aí, diante daquela crise, diante daquela necessidade, ele sai então da condição de copeiro e ele vai fazer aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração para fazer. Mas quando ele chega lá, ele se dá de conta de frente de uma realidade que ele nunca tinha experimentado. Ele então sai da condição de copeiro do rei e agora está diante de uma proposta a ser um líder, construtor, engenheiro e que pode assim de alguma forma motivar aquele povo para fazer até algo impossível aos olhos humanos. Agora, o interessante na vida de Neemias, e é isso que eu quero liberar sobre você, é a realidade do chamado e algumas verdades sobre o chamado de Neemias que pode nos ajudar até nos dias de hoje. Porque, olha, muitas pessoas acham que o chamado que Deus tem para a vida delas vai acontecer de uma forma mística. Um anjo vai descer do céu e vai apontar, vai vir uma luz sobre você, uma estrela vai brilhar no céu e de alguma forma uma voz vai sair no meio dali. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, o chamado do Senhor muitas das vezes vai vir embrulhado em uma embalagem que vai ser tão normal, às vezes vai ser tão desafiadora, que se você não tiver o discernimento de Deus, você perde aquele momento. Muitas das vezes, o nosso chamado, muitas das vezes as promessas que Deus tem para nós, ela vem embrulhado num problema, ela vem embrulhado numa crise, ela vem embrulhado em uma dificuldade. E aí quando ninguém quer fazer, aquele que faz, com certeza descobre então o seu chamado. Então, olha, eu quero dizer para você que se existe algo que pode nos ajudar, que pode te ajudar a discernir o chamado de Deus, a entender o chamado de Deus na sua vida, é a crise. Por isso que eu me identifico com a pessoa de Neemias, principalmente num momento como esse, no momento que nós estamos vivendo. O mundo está passando por uma crise nesse momento, né? Uma crise no meio dessa pandemia, e eu tenho certeza que no meio dessa crise toda, Deus está levantando profetas, homens e mulheres de Deus, que vão entender o seu chamado no meio dessa crise. Então, em nome de Jesus, eu quero tirar aqui algumas verdades da vida de Neemias que vai abençoar o teu coração. A primeira verdade que eu aprendo na vida de Neemias em relação ao chamado dele, que pode também abençoar o seu chamado, é que o nosso chamado, ele pode estar escondido naquilo que te incomoda. Ele pode estar escondido naquilo que pode de alguma forma estar tirando a sua paz. Como assim, pastor? Muito simples. Olha, sabe aquele departamento da igreja que está incomodando você, que você não consegue mais olhar e ver desorganização, e ver que ninguém está zelando por ele, e ver que ninguém está fazendo da maneira que você acha que é certo de fazer? Então, olha, grandes chances há que você é a pessoa certa para aquela posição, que Deus está te chamando para desenvolver aquela função. Então, experimenta chamar o seu líder, chamar o seu pastor e orar com ele, pedir a Deus discernimento. Quem sabe ele não vai levantar você para ser uma resposta no meio da necessidade dessa igreja, desse ministério, desse lugar. Segundo lugar, segunda lição que eu aprendo com o chamado de Neemias é que o nosso chamado, ele vai estar totalmente conectado com pessoas. Deus vai te chamar para servir e abençoar pessoas. Nós temos um slogan aqui em Lagoinha que nós abraçamos e vivemos com muita intensidade. Nós amamos, vivemos e servimos. Nós amamos a Deus servindo pessoas. Nós amamos a Deus servindo pessoas e nós servimos a Deus amando pessoas. Olha, Deus te chamou para manifestar o seu amor na vida de
pessoas. Então, se existe uma forma de que o chamado de Deus pode começar a se desenvolver, a se desenrolar, a se manifestar na sua vida, é quando você começa a deixar de olhar para dentro de você e olhar ao seu redor. Quem sabe Deus está querendo usar você agora no seu ambiente de trabalho. Quem sabe Deus está querendo usar você agora dentro da sua escola. Seja a boca de Deus, seja as mãos de Deus, seja os braços de Jesus para abraçar alguém. E eu tenho certeza que pessoas vão ver Jesus em você. Terceira verdade que eu aprendo sobre o chamado de Neemias é que o nosso chamado, o seu chamado, ele vai estar respaldado na dependência do Senhor. Por que respaldado na dependência do Senhor? Olha, Neemias passou a vida toda servindo o rei na sua intimidade, como copeiro do rei. Agora ele está diante de uma proposta, que é totalmente diferente daquilo que ele exercia antes. Ele estava totalmente desanexado com a sua experiência. A experiência de vida de Neemias estava longe da realidade que ele estava executando naquele momento. Ele sai da condição de copeiro, ele entra na condição de líder, construtor, engenheiro, motivador. Às vezes, você pode estar vivendo isso. Deus te chamou para fazer algo que você não tem experiência nenhuma para fazer. Deus pode estar chamando você agora para fazer algo que seja novo para você. Então, olha, não descarte, não diga que não é de Deus, não fique desencorajado, sabe por quê? Porque isso revela que o nosso chamado, o seu chamado, está ligado e conectado, respaldado na dependência do Senhor. Ainda que a experiência de vida, as suas experiências do passado possa de alguma forma somar ou te ajudar a desenvolver o seu chamado, mas eu quero garantir a você que ao longo desse chamado, ao longo do propósito de Deus na sua vida, você vai viver e manifestar a dependência nele, em tudo, em nome de Jesus. Então, eu quero orar com você e abençoar a sua vida e dizer para você, não desista. Você é chamado e escolhido para uma grande obra. Tem um texto de Neemias que eu amo, é quando Neemias está desenvolvendo o trabalho do muro e quando pessoas às vezes se levantam contra o projeto, contra aquilo que ele estava fazendo, ele olha para aquelas pessoas e diz a elas, olha, eu não posso parar, eu tenho uma grande obra e eu não posso parar. Então, querido, levante a sua cabeça, não fique olhando para as más notícias, porque esse ano é o ano da promessa e Deus não se move como move o homem. Deus não está limitado com as condições do que está acontecendo nas nações para que as promessas dele se cumpram na sua vida. Levante a cabeça, olhe para o alto, olhe para cima, olhe para Jesus, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você agora, eu quero abençoar a sua vida e quero, junto com você agora, declarar que um novo tempo está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada um que me ouve nesse instante. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, aonde eles estiverem, e que o Teu Espírito possa selar essas palavras, e eles possam, Senhor, se sentir encorajados, em nome de Jesus, Pai, e dispostos a partir desse momento, a ir a segunda milha, a ir além, Pai, em nome de Jesus, que o Seu Evangelho, que a Tua palavra possa ser pregada, ministrada. Usa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, esse ano é o ano da promessa. Deus abençoe. Love you. If you send me, then I'll run.